Eu penso que, assim como a gente, quando bota um bolo para assar, a gente já fica ansioso para esse bolo tá pronto. A gente já pensa na hora que o bolo vai estar gostoso, cheiroso, e a gente vai poder degustá-lo, né? A gente vai poder comer. A mesma coisa com qualquer outra coisa que a gente faça na cozinha. Não eu, porque eu raramente faço, tá? Esses dias, não sei que milagre, acho que é por isso que tá chovendo muito. Fiz um macarrãozinho aqui, um atum, um negócio simples, simples, né? Eu já falei aqui que eu não sou muito de cozinhar, mas eu fiz, ficou bom até. Ficou nota 7, famoso nota 7. Minha mulher gostou também e tal. Aquelas coisas raras, né? A grande verdade é que quando a gente começa uma coisa, a gente já pensa, inevitavelmente já almeja quando aquela coisa vai estar pronta, quando vai chegar no destino final, né? Ou seja, numa viagem, a gente entra no carro, a gente já pensa, né? Ah, não, quero estar lá já. Não quero a parte da estrada. Apesar de que andar de carro é bom, né? Não sei vocês que está assistindo, que está ouvindo, né? Melhor dizendo, se você gosta dessa coisa da estrada e tal. Eu gosto particularmente quando não é muito tempo de estrada. Diria que até ali umas 3 horas, estourando 4 horas, passou disso, a bunda dói, as costas dói, tudo dói. Né? Aí é muito mais complexo de aturar. Mas é o que dizem, né? A jornada muitas vezes ela é mais interessante do que a chegada, do que a conclusão, do que o objetivo. Né? Às vezes você pega ali 5 horas de estrada, 6 horas de estrada, né? Você vê ambientações maravilhosas, você ouve suas músicas preferidas no rádio ali enquanto você está viajando, pega uma brisinha ali no vento, né? De vez em quando você passa por uns lugares que está fedendo ali no campo, né? Da viagem, mas na maioria do tempo você contempla ali um pôr do sol, alguma coisa desse tipo, né? Quando a gente está viajando, tem esses momentos. Ou quando você está cozinhando o bolo, né? Ele já começa a cheirar antes de você prová-lo, antes de você comer, né? Até porque o destino final desse bolo não é exatamente ele entrar na sua boca e pronto, acabou. A gente sabe onde é o destino final dele, né? Sabe que é no vaso, no banheiro, né? Que aí já não é uma coisa tão agradável assim. Bem-vindos a mais um pequeno show para pessoas grandes e solitárias. Eu fiz toda essa divagaçãozinha aqui, humilde, para falar de um assunto que é inevitável, daquela que é a certeza, né, de todos, de tudo. Qual que é a maior certeza da vida quando o povo fala, ah, a única certeza é essa? A única certeza que dizem é a morte, né? E aí as pessoas apaixonadas, né? O cara vira pra mulher e fala, não, não é só a morte a única certeza. Uma outra certeza é que eu te amo, né? Não tem essas coisas assim? Meio cafona e tal. É bonitinho, mas é cafona também, né? E é isso, né? A gente vai morrer. Queria começar com esse alto astral, né? Jogar lá em cima, como praxe nesse pequeno podcast aqui. Inclusive, aproveitar essa deixa e pedir para você compartilhar se você puder, dar o seu like aí, deixar o seu coraçãozinho no Spotify ou like no YouTube. Se você gostar, se você quiser, se não quiser também tá tudo bem, tá tranquilo. Não vou te exigir muita coisa também não. Mas a gente vai morrer. Um dia isso vai acontecer. E aí eu já falei também sobre memórias, né? As memórias é o que fazem a vida, né? O que que a gente lembra, o que que a gente constrói e tal. Nessa gravação que eu tô gravando no dia seguinte da morte de um cara que eu admiro muito, que eu admiro demais, assim. Que, né, eu falo de cinema lá no Refúgio Cult, e cinema é uma grande parte da minha vida. Né? Já tem bons anos aí que o cinema talvez seja o ou um dos meus
prazeres assim que eu mais gosto de consumir, de debater e etc, né? E um dos caras que mais me influenciou já há muito tempo, né, é o David Lynch. E o David Lynch, ele acabou de falecer aos 78 anos de um enfisema pulmonar, né? E é uma coisa meio irônica da vida, mas eu acho que faz parte, né? O Lynch, ele morreu 4 dias antes do aniversário dele, né? Eu morro de medo, é um dos meus maiores medos, de morrer no dia do meu aniversário, próximo do meu aniversário, ou perto do aniversário de uma pessoa da minha família que eu amo e tal. Você já pensou? Se a gente morre, sei lá, perto do aniversário, ou no dia do aniversário da nossa mãe, do nosso pai, de alguém próximo, né? É uma tragédia. Tragédia já de morrer, né? Que não é uma coisa muito legal, não vamos fantasiar, romantizar demais, apesar de ser uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? Mas seria uma tragédia em dobro, né? 2.0, digamos assim, né? E aí, o que que acontece? O David Lynch, ele é um cara que ele fez... Ele tem vários filmes relevantes, né? Desde o Eraserhead, lá de 77, foi o primeiro longa-metragem dele. Teve O Homem-Elefante, que é um filme maravilhoso. Cidade dos Sonhos, Império dos Sonhos, tem vários filmes interessantes. É um cara que sempre trabalhou muito com surrealismo, um cara que ele não necessariamente precisava ser compreendido na arte dele, e isso é belíssimo, né? Então é uma coragem que ele tinha, coragem essa que ele levou para a televisão, que ele levou para a série de TV Twin Peaks, que também é muito boa, né? Que é uma série marcante e icônica, a gente pode chamar, né? Então, as obras do Lynch sempre foram muito mindfuck. E eu sempre gostei muito dessa pegada, que você não entende completamente tudo, né? As pessoas, elas têm essa coisa, essa obsessão, né? Quando vai ver um filme, uma série, ler um livro, precisa saber tudo, precisa entender tudo. Não, peraí, eu não gostei disso aqui porque eu não entendi isso e aquilo outro. Tá, mas era pra você entender? Será que é ruim porque você não entendeu? Que é essa paranoia, né? A vida, ela é tão complexa, ela é tão infinita, a gente tá aí nesse pedaço de pedra flutuante no meio do espaço, a gente não sabe de porra nenhuma. Essa é a grande verdade, a gente não sabe, a gente sabe pouco, né? Então não exija tanto das obras de arte, eu não tô falando só de filme, tô falando de música também. Ah, legal ter uma coerência ou outra de vez em quando, né? Tem filme que também não pode, não só filme, né? Mas a arte, ela também não pode se apoiar completamente, literalmente nisso. É tipo assim, é uma arte ruim, apesar disso ser subjetivo, né? Porque a arte é aquilo, né? Você pode amar, eu posso odiar e vice-versa. Mas tudo bem ela ser ali, né? Uma coisa mais dúbia, uma coisa mais, né? Transcendental. Eu acho que muito do que o Lynch fez era meio transcendental, assim, uma coisa que não é pra você necessariamente entender. Tem uma série dele que pouca gente viu que chama Rabbids, que é uma série de stop motion que ele bota uns coelhos de pelúcia ali, né? Tipo, não é stop motion não, acho que é o povo vestido. Agora eu realmente esqueci, faz uns bons anos que eu vi Rabbids. Bons anos mesmo. Mas é bem interessante, sabe? A atmosfera e tal. E essa coisa da morte do Lynch me trouxe a um pensamento de que eu vi muita gente postando sobre o David Lynch, né? Nas redes sociais e tal. E eu achei isso muito legal. Eu também postei e tal. Como eu disse, ele é um cara importante pra mim. Mas eu não sabia do quanto ele era abrangente pra muita gente. Do quanto ele era importante para muita gente. Eu acho isso muito legal, porque assim, quanto mais gente falar do cara, falar dos filmes do cara, do quanto ele era importante, coisa e tal, do quanto ele vai fazer falta, né, depois, né, da morte, etc., mais pessoas vão conhecer. Aquele adolescente, aquela pessoa que às vezes nunca ouviu falar em David Lynch ou nunca parou para ver alguma coisa do David Lynch, agora vai dar uma atenção, porque o cara morreu, porque ele tá sendo muito falado, porque ele era um velho bonito e estiloso. Ô, velho bonito, viu, David Lynch? Né? Você pode falar, não existe idoso bonito. Você tá mentindo. Porque o David Lynch, ele era, depois mesmo ali, ele morreu com 78, mas se você pegar a foto dele com 70,
70 e poucos e tal, ele era um velho muito charmoso, o cabelão dele, né? Ele tinha ali os trejeitos, assim, aquela voz de fumante de Regina Roca, né? E isso vai se proliferar, e isso acontece com muitos artistas, muita gente, né? Muita gente depois que morre, as pessoas passam a consumir, parece que a pessoa ela vira uma lenda, ela entra numa outra dimensão. É até uma coisa meio paradoxa com a própria obra do David Lynch, né? Porque ele tinha essa coisa muito do surrealismo. Ele já falou em entrevistas, né? Eu gosto de fazer os meus filmes assim, porque é como se eu tivesse uma outra dimensão, uma dimensão que eu não consigo acessar vivendo a minha vida cotidiana. Então o cara vai lá, ele faz esses filmes assim, né? Filmes lúdicos e tal, porque ele entrava numa outra dimensão, né? E aí ele, olha só a vida, né? Como que ela é. Ele precisou entrar para uma outra dimensão, literalmente, que é a morte, né? Para ir ecoar aí para o infinito e muita gente conhecer David Lynch. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, né? Isso vai ressoar, as pessoas passam a publicar várias frases que ele tinha. Ele era um cara inteligentíssimo, né? Acima de tudo, ele era um filósofo também. Ele tinha essa vibe existencialista. Ele falava muita coisa sobre a tristeza, sobre o ato de ser, né? Ser triste, enfim, né? Coisas, inclusive, né? Que a gente aborda aqui vez ou outra. Então, o David Lynch, ele está morto, entre aspas, mas agora ele vive, né? Ele vive nos filmes dele, nas citações, nas pessoas que vão continuar falando sobre David Lynch, nesse podcast aqui que eu tô falando dele, né? E às vezes é isso, né? Para a pessoa viver, para ela ecoar mais, ela precisa estar morta, né? Estranho isso. Precisa morrer. Quantas pessoas precisam morrer para isso transcender, para isso continuar? Óbvio, né? Isso não acontece com todas as pessoas. Tem pessoas que são lembradas por mais tempo, tem pessoas que são lembradas por bem menos tempo, né? Eu tenho a teoria que, né, chega um tempo aí, obviamente, que as pessoas elas são esquecidas, né? Não sei, isso depende muito, mas David Lynch eu acho que ele vai ser lembrado aí por um bom tempo adiante. Tem um cara, não sei quem gosta de rock, metal e tal, que eu sempre foi meu ídolo, desde a adolescência. Tô falando do Luquinhas aí de 13 anos, 14 anos, né? É um vocalista chamado André Matos. Ele teve bandas aí famosas, importantes para o cenário do metal nacional, né? Angra, Xamã, Viper, ele teve a carreira solo dele, só que o André Matos, ele infelizmente faleceu precocemente, né? Ele tinha 40 e poucos anos ali, faleceu, salvo engano, em 2019, tá? Acho que foi 2019. Eu fiquei arrasado. Eu fiquei bem triste com o Lynch morrendo também. O André Matos, eu era mais jovem também quando ele morreu e tal. E eu fiquei triste pra caramba e tal. E de lá pra cá, quando eu vou ouvir uma música do André Matos ali no YouTube, quando eu vou ver um vídeo e tal, eu vejo as pessoas nos comentários falando, né? Maestro, o maior artista que o Brasil já teve. Não existirá outro igual e tal. Coisas muito bonitas, né? Na teoria. Mas na prática, isso me leva a um outro pensamento, né? Que é aquilo que eu acabei de comentar. O cara ele precisou morrer para ele viver para outras pessoas. Inclusive gente falando, eu só conheci o trabalho dele depois que ele morreu. Isso aconteceu muita coisa, com muita gente, né? Eu, por exemplo, só conheci o trabalho do Mozart, do Bach, do Van Gogh depois que eles morreram. Até porque, a não ser que eu estava em outra vida, em outra encarnação, né? Então isso é normal, digamos, né? Mas existe essa mitologia depois que a pessoa vai, né? E o André Matos foi assim, por quê? Apesar dos projetos musicais dele que ele participou tiveram uma boa fama, ele nunca teve o reconhecimento em vida que eu acho que ele merecia. Sabe, assim, porque ele era realmente um cara extremamente talentoso, cantava pra caramba, compunha pra caramba,
músicos do mundo inteiro respeitavam e respeitam ainda o André Matos, né? Então, assim, é aquela coisa. Mas aí também a gente entra também naquela coisa, né? De. Tá, e o que, que é o verdadeiro reconhecimento? Eu sei que o André Matos, ele morreu, ele não era rico, muito pelo contrário. Ele tinha até umas certas dificuldades financeiras aí, pelo que eu ouvi falar, pelo que eu, né, pelo a boca pequena falou aí. Então, assim, pô, pra um cara que tem prestígio internacional, que fez um monte de música e tal, é meio triste. É porque no Brasil, metal, rock também é aquela coisa complicada. Pouquíssimas bandas realmente fazem sucesso, têm êxito, né? Infelizmente, em termos mercadológicos e de ganhar muito dinheiro e ter uma vida mais confortável, etc., ele não teve isso, né? Mas a obra dele continua aí, o nome dele está ecoando, mais fãs vão existindo, a mesma coisa deve acontecer com David Lynch em escala até maior, né? David Lynch tem uma, digamos assim, entre aspas, né, uma relevância internacional maior do que o André Matos, apesar dos dois terem, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Tem até uma frase que o povo fala, ah, depois que morreu virou santo. Não estamos falando que eram pessoas perfeitas, né? Mas eu acho que essa frase ela até tem uma coisa mais ou menos a ver com isso, né? Vamos falar de pessoas, não vamos falar de pessoas só famosas, vamos falar de pessoas, né, que estão no nosso cotidiano, né? Pessoas que às vezes um parente próximo, um pai, uma mãe seu que morreu e tal. Eu tenho pessoas da minha família que já faleceram, tios, tias, avós e tal, né? São pessoas que hoje a gente olha depois da morte, claro, lembra com muito carinho. Quer dizer, não todos, porque tem uns que da minha família que aprontaram demais, mas aí não vem ao caso também. Mas a maioria das vezes a gente fala, né? Ai, fulano, estivesse aqui agora e tal. A gente até esquece os defeitos da pessoa, né? Agora, uma coisa que eu confesso aqui pra vocês é, eu tava pensando nisso esses dias, eu acho que eu penso sobre a morte quase todo dia, se não for todo dia. Agora eu tô pensando na morte. A gente tá falando sobre ela. Esse lance da finitude e tal, né? Mas é engraçado isso, né? Você vive, você tá vivo. Eu tô vivo. Se eu não tiver né, numa Matrix, eu não acredito nessas bobajadas, né? E entra pros negacionistas e tal, pra esse povo. Mas eu tô vivendo, eu tô caminhando, eu tô fazendo minhas coisas, tô trabalhando, tô me relacionando, tô tendo amigos, tô, enfim, fazendo cocô. Mas como uma coisa que é a morte, que é uma coisa mais mórbida, né? Afinal, a morte, olha só, tá presente, tão presente, né? Eu não sei se vocês são assim. Não sei se você que tá me ouvindo é assim. Mas eu sou. Eu diria que, sei lá, vamos fazer uma média aqui. 7 dias na semana, uns 5 eu penso. E aí, como assim, Lucas, você pensa? Eu penso na minha morte. Eu falei pra você, eu tenho medo de morrer em datas. Ah, vou morrer no Natal, no Ano Novo. Fudeu. Pra minha família que ficar, já era. Então, pense nesse tipo de coisa. Pense na morte de familiares, né? Tem os tais dos pensamentos intrusivos. Você vai atravessar uma rua que está muito movimentada de carro, mas não tem passagem, não tem por onde você ir. Você tem que arriscar, você tem que correr. Você corre, você vai. Você, né? Fica ali suando frio, mas vai. Aí você chega do outro lado, o pensamento intrusivo é tipo, ai meu Deus, fui atropelado e tal. Aí quem viu o Sexto Sentido lá fala, ah, eu sou o novo Bruce Willis, né? Eu sou o novo espírito aí que sobreviveu. Você chega em casa, faz o teste ali, quebra prato, fala com as pessoas gritando, você tá me vendo? Pra ver se certificasse que você não morreu, né? E aí, né, a gente fala de saúde mental, a gente, né, é uma coisa que faz parte da vida, essa coisa do saúde mental. E aí, eu já falei, eu não me considero um cara deprimido, e não é por isso que eu penso no tema morte, eu penso como um tema mesmo, né?
E aí, sei lá, você fica doente. Será que sou só eu? Acredito que não, né? Esses dias eu tava com uma dor na barriga. E aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça, principalmente eu que passei por um câncer e tal, eu falo, ih, fudeu. É alguma coisa de câncer, alguma coisa, vou morrer. Né? A gente tem essa coisa da catastrofização, essa é a palavra. Catástrofe, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu tento me equilibrar muito para não ser muito catastrófico sempre. A gente precisa ser realista, mas até certo ponto. Tomar cuidado também, porque pelo amor de Deus, a gente vai enlouquecer, vai ficar paranoico. Mas às vezes é, né, o pensamento intrusivo ali, a coisa rápida, ela chega antes de você. Aí eu pensei, eu tava com essa dor na barriga diferente, falei, eu vou morrer. Vou cagar sangue, sei lá. Só que aí eu lembrei que no dia anterior eu fiz o quê? Pilates. Eu já falei pra vocês que eu comecei a fazer pilates, eu voltei, teve aí um intervalo de final de ano, mas eu voltei. Né? Fiquei um pouquinho preocupado com o negócio, tentei dar uma respirada, cheguei lá na aula de pilates no outro dia e perguntei, professora, é normal ficar com uma dor aí, aqui no meio da barriga e tal, nos exercícios que a gente fez na última aula? Ela falou sim, é. Então, assim, você se sente um otário, um babaca, né? Você dá risada por conta própria, assim, dentro de você, né? Você não dá risada. Se bem que eu dei uma brincada com ela, eu falei, então não vou morrer, não. Ela falou, não, hoje não, um dia você vai. E aí eu tava feliz e fiquei triste de novo. Falei, ô, logo eu que penso nessa porra, direto, né? Mas essa coisa de pensar na morte demais, né, é uma coisa que, por um lado, a gente não pode levar para o lado negativo, a gente tem que tratar a morte com mais naturalidade, porque ela é o caminho natural. Mas eu digo assim, o Lucas de 2019, 2020, sei lá, quando pensava em morte, às vezes, ele ficava desesperado. Eu falava, nossa, por que eu tô pensando nisso e tal? A ansiedade crescia, o toque que eu tenho, né, ficava, e aí eu ficava meio perturbado e tava, meu Deus, me tira de mim, né? Já passei, já tive umas crisezinhas assim existenciais por pensar coisas que eu não queria pensar, não queria, não tinha vontade de pensar naquilo. E aquilo me, né, me afogava, me deixava mal e tal, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, é algo normal, é algo tranquilo. Na terapia, na psicologia, né, o povo fala, não sou psicólogo, procure um de verdade, mas eu tô só repassando, tá? Pra depois não falarem mal de mim na internet. A nossa mente, eu acho essa analogia interessante, é tipo o céu e as nuvens são os pensamentos, elas vão passando independente se o céu quer ou não, se a gente quer que elas passem ou não. Vai vir, vai chover, vai ter tempestade, depois vai abrir de novo. O pensamento é mais ou menos isso aí. A gente não controla tudo. Mas eu acho que pensar na morte é importante. Você sabe por quê? Para valorizar a vida. Olha o Lucas Coach entrando. E é sempre no momentinho final aí do pequeno show. Mas eu acho, sim, eu acho, tá? Tiveram momentos recentes que eu realmente tive medo de morrer e tal, bababá. Então, é igual dizem, eu acho que é Ivete Sangalo, né? Na música dela. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e vejo eu sou o sol, sei lá. Hoje eu sou o céu, o mar, eu vejo borboletas pelo caminho. É alguma coisa assim. Você que é fã da Ivete, depois me ajuda aí. Mas é isso, é você observar as borboletas do caminho, as flores do caminho. É porque é esse mundo caótico que a gente vive, né? É bizarro. Só que a gente pensa, a gente fala muito, né? E os tempos atuais, né? Virou o século XXI, acabou. Né? Muito caos e tal. Mais cedo, hoje, pouco antes de eu gravar, de eu começar essa gravação, eu vi um documentário que chama O Competidor. É um documentário britânico. Você pode caçar aí na internet.
ele fala de um programa japonês, um reality show japonês, né? Estamos em época de BBB aí, falando em reality show, mas é um reality show japonês de 1998. Ou seja, tem quase 30 anos, né? 27 anos, eu sou de humanas, não sei se é 27 anos, mas enfim, né? Então não é nos tempos atuais, tem quase 30 anos. O que os caras fizeram, os japoneses? Pegaram um rapaz que não sabia, ele se candidatou, mas ele não sabia o que era. Jogaram ele num quarto minúsculo, aqueles quartinhos japonês, que você levanta, já esbarra em tudo, já quebra tudo, pois é. Chegando lá, falaram, tira a roupa. Ele ficou sem graça e tal, ele não entendendo, mas era um cara que ele queria a grana que estava em jogo, ele queria ali uma repercussão, uma fama e tal, e ele no medo ali, ó, claramente ele ficou sem graça, mas ele tirou a roupa e tal e começou o reality. Só que ele não sabia que estava sendo televisionado ali, que ele ia passar na televisão. Eles não explicaram nada, ele não assinou contrato, ele fala tudo isso no documentário. É bem interessante. O cara, ele foi completamente humilhado, ele não tinha comida, ele tinha que implorar por comida, eles davam umas migalhas, o cara comeu comida de cachorro. Eles davam arroz pro cara, arroz cru, ele não tinha panela para cozinhar o arroz, ele tinha que cozinhar numas caixinhas, deixar no lado da única boca de fogão que tinha nesse quartinho, porque o quartinho mal cabia o cara, vai caber fogão. Então era uma boca. E aí ele, depois de muitas horas. Então, assim, esse cara, ele quase morreu lá dentro. Ele falou, eu achei que eu iria morrer várias vezes. E ele pensou né, na morte e tal, várias vezes. E ficou muito tempo. Eu não vou falar exatamente quanto tempo ele ficou lá. Para você que tiver interesse, eu até vou fazer vídeo sobre isso lá no Refúgio Cult. Mas foi muito tempo. Foi semaninhas, não. Foi meses, não, tá? Foi mais. Só que esse cara, ele precisou quase morrer para ele ficar famoso. Porque ele ficou muito famoso no Japão e na Coreia do Sul. E agora mundialmente, né, com esse documentário e tal. Na época também, apesar de ser extremamente abusivo e absurdo esse programa, né, algumas emissoras a nível mundial, europeias e tal, faziam algumas reportagens sobre o programa. Felizmente, por mais que a gente ainda tenha alguns programas idiotas e que tenha ali uma moral meio esquisita, melhorou muito, né? Em comparação a esse programa aí que é completamente desumano, por exemplo. Mas você entende que o cara, ele queria ficar famoso, mas para ele realmente conseguir ficar famoso, ele conseguiu. Ele quase morreu, ele se humilhou, ele ficou traumatizado para a vida dele inteira. Ele fala isso, ficou com uma depressão severa. E assim que ele conseguiu a fama, na hora que ele foi aproveitar a fama, ele não conseguia aproveitar. Olha o Round 6 aí. Da vida real mesmo, né? Ele não conseguiu. Ele não aproveitou o dinheiro. Ele ficou deprimido. Então é mais aquela coisa, né? É aquelas morte em vida. Que ela é mais triste ainda do que a morte de maneira literal. Mas o cara, ele ficou famoso. Né? Então, assim, será que eu não tô na cabeça dele e ele não fala isso no documentário, mas será que o tempo todo que ele ficou preso ali, ele não trocaria por estar livre e vivendo de uma maneira mais saudável, né? Ao invés de quase morrer, né? Então é por isso que a gente tem que aproveitar a vida mesmo e sei lá, né? A gente fala uma coisa que eu penso, será que se eu morrer as pessoas vão sentir falta de mim? Eu acho que muita gente pensa nisso, né? É mais uma dos pensamentos malucos que a gente tem. Mas é a grande questão, né? Será que isso importa no fim das contas mesmo? Será que a gente não tá muito preocupado? E eu tô falando pra mim também, pra eu ouvir, tá? Será que a gente não tá muito preocupado com essas coisas? Eu preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar muito dinheiro para deixar aí, para ajudar minha família, ou se acontecer alguma coisa, para, né, deixar uma graninha aí para não faltar pro povo. Eu já pensei nisso. Eu tenho certeza que muita gente faz isso também. Mas isso é um grande ciclo, né? Do medo, é um medo que toma conta
que faz a gente se movimentar e trabalhar pra caramba, às vezes muito mais do que a gente deveria, para ganhar dinheiro, para fazer as coisas, para guardar dinheiro, para investir dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente precisa de dinheiro para viajar, para, enfim, comprar coisa. Então a gente tem que trabalhar de qualquer jeito. Aí tem gente que trabalha para quase morrer ou para ter problema físico de saúde e tal. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa é a verdade, né? No fim das contas. Então, a única coisa que resta pra gente é tentar equilibrar tudo isso. Equilibrar a vida, equilibrar a morte, naturalizar a morte num sentido saudável da coisa, né? Ah, vai acontecer, tá tudo bem. Não se impactar disso totalmente, né? Não ficar doente por causa disso. Trabalhar sim, mas também viver, também, como diz a música da Ivete Sangalo, veja as borboletas, não sei nem se é assim. Agora eu já tô viajando, já tô chutando. Mas é mais ou menos por aí. Não vamos necessariamente morrer para estar vivo para os outros. Vamos viver. Vamos viver para depois morrer e o que acontecer depois aconteceu, é consequência. Independente se isso acontece muito, isso rola muito, né? Daqueles que partem, só depois eles ganham aquela relevância, aquela coisa. Né? Para viver, basta morrer, ou basta estar morto, nesses casos. Enfim, espero que essa conversa aqui entre eu e você tenha dado alguma coisa, não sei se deu, mas é um pensamento que me veio aí de ontem para hoje. Fique bem, um beijo e até a próxima.